você precisa escolher um sócio que seja complementar a você, aí já falando de questões do negócio. Por exemplo, não adianta você ter um sócio em que, por exemplo, vocês dois são ótimos no marketing. E aí vocês são muito alinhados e vocês conversam bastante porque vocês dois gostam da mesma coisa. Só que ninguém é bom de operação. Ou os dois são muito bons de operação e ninguém entende nada do administrativo. Então, o ideal que seja uma pessoa complementar a você. Por exemplo, eu sou muito bom da operação. Eu vou procurar uma pessoa muito bom do administrativo. Eu sou muito bom do marketing. Eu vou procurar uma pessoa muito boa com pessoas. Ou seja, essa questão do sócio ser complementar é fundamental para a sociedade dar certo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ScalcoCast, um podcast para quem é do setor da alimentação, que quer escalar, quer crescer, quer ter mais resultado, quer ter mais liberdade. Esse aqui é o teu podcast. Toda terça-feira, 7h30 da manhã, sempre com episódio novo no Spotify, no YouTube. Então já coloca aí para nos seguir tanto no Spotify, coloca para nos seguir lá no YouTube também, ativa as notificações para sempre que sair um novo episódio, tu tá sendo lembrado. E mais uma vez, eu tô aqui com a minha esposa e sócia Sandra. Seja muito bem-vinda, meu amor. Oi! Vamos lá para mais um episódio, né? E falando nesse episódio, qual que é o tema de hoje, amor? Como escolher um sócio, hein? Muito Hoje é bom, muito bom. A gente já iniciou sócio, né? Mas aí já é marido, mulher. A ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre como escolher um sócio externo, né? Porque o esposo ou a esposa já naturalmente já vira sócio. Mesmo que não esteja no negócio, vai ter ali de qualquer forma uma participação. Exato. Então é como escolher um sócio externo, né? O que a gente precisa avaliar? Primeiro, se vale a pena, se não vale. Então esse é o tema do episódio de hoje. Se você já tem um sócio, esse episódio vai ser muito rico. Caso você não tenha sócio, também, porque pode ser que você tenha no futuro, porque no ramo da alimentação são tantas áreas, são tantas coisas que a gente precisa gerenciar, cuidar, que pode fazer sentido ter um sócio. Tu vai descobrir isso nesse episódio. E o que você precisa para escolher? Mesmo que hoje você diga assim, não, eu não quero ter sócio de jeito nenhum. Calma, escuta até o final, porque inclusive a Sandra vai falar sobre isso, porque a Sandra tinha uma crença muito forte, né, amor? De não querer ter sócio, e com o tempo tu foi entendendo que era uma crença e foi mudando isso. Até se tu quiser já começar falando disso, eu acho que seria legal. Eu acho que vamos começar com isso, porque só quando tu fala a palavrinha sócio, já me dá um friozinho da barriga. Então, né, entendi que eu tinha uma crença que eu carregava, né, devido à construção ali familiar dentro dos meus pais, que eu não pensava assim, sociedade jamais, nunca vou ter sócio na vida. Era o que vinha na minha cabeça, né? Então, quando tu veio com uma ideia, vamos ficar sócio de uma pessoa, eu dizia, meu Deus, aquilo ali já começava a gerar algo dentro de mim, alterava minhas emoções e eu não entendia muito bem. Aí eu fui buscar mais entendimento sobre isso e vi que meu pai, a vida inteira, falava que sociedade era a pior coisa do mundo, né? Então, essa era a crença dele, que sociedade não era algo bom. Então, o que ele me instruía? Desde pequena, ouvia isso dentro de casa e aí ele dizia o quê? Não tenha sócio, né? Tenha seu próprio negócio. Ele foi uma pessoa que sempre me incentivou a ter o próprio negócio, mas não ter sócio no negócio. E aí, né, amor, eu tive que entrar aí num estudo profundo de conhecimento, de autoconhecimento comigo mesmo, para poder a gente ter sócios. E hoje, graças a Deus, eu falo que a gente tem sócios e foi algo que me libertou, né? E a gente está vivendo uma nova história. Isso? Então, meu pai teve uma história, né, de familiar que ele não foi bem na sociedade que ele teve. Então, era algo que na cabeça dele, no entendimento dele, sociedade não era algo bom, devido a uma quebra de sociedade. Só que aí eu fui entender, porque eu só ouvi o lado dele, né, amor? Então, eu ouvi o quê? Sociedade não é bom, eu só ficava com essa frase. E aí eu entendi o quê? Vou buscar
a história desde o início. Até porque crenças repetidas se tornam verdade. Então, desde a infância, tu foi ouvindo: sociedade não é bom, sociedade não dá certo, sociedade é ruim. Exato. E aí eu não buscava entender o porquê que sociedade era ruim. Eu só ficava com essa crença. Fui ouvir a história do meu pai, ó, o que aconteceu, como que foi essa sociedade. E aí eu descobri que a sociedade ali tinha mais a ver com uma quebra também de valores, de princípio, de não fazer um contrato, tudo que a gente vai falar aqui durante o nosso podcast. Mas eu estava entendendo o quê? Que tinha uma sequência para aquilo não dar certo. E aí eu fui pensando assim, não, mas espera aí, se eu tiver a minha experiência, se eu fizer algo diferente dentro da nossa sociedade, o meu resultado pode ser diferente. Eu Exato. não posso, ficar com isso que ele construiu dentro de mim. Até porque a história dele não deu certo da forma que ele conduziu. E até porque se ele tivesse ouvido esse episódio do que a gente vai falar aqui, talvez ele não tivesse feito a sociedade ou ele teria agido de uma forma muito diferente. Exato. Porque assim, ó, os temas que a gente vai abordar aqui, eu posso te dizer assim, eu vou falar um número matemático, mas é óbvio que isso não é uma matemática 100%. Mas talvez 80%, 90% dos problemas, tu evitaria ouvindo tudo que a gente vai falar. Se seguir esses critérios aqui que a gente vai falar, tranquilamente 80% ou 90% de ciladas que tu se colocaria não Exato. vai cair por agora ter esse entendimento desses pontos que a gente vai falar. Então esse episódio aqui realmente vai ser um divisor de águas nesse tema de sociedade. E até, amor, quem de fato às vezes vai entrar numa sociedade, mas até a forma às vezes de finalizar a sociedade, a gente também vai explicar para que isso seja algo que traga paz, né? Exato. E não algo que fique ali com uma mágoa, com rancor, ou algo que interfira no emocional da pessoa. Então a gente também vai instruir, né? Que isso não tem como garantir, porque às vezes pode acontecer uma briga, uma situação, mas dá pra atenuar bastante, dá pra diminuir bastante. E essa é a ideia do que a gente vai falar aqui no episódio de hoje. Então assim, mesmo se você fala assim, Rafael, eu tenho certeza que eu não vou ter sócio, talvez por causa de uma crença ou de alguma sociedade que já deu errado, e aí você diz, não vou ter de jeito nenhum. Até inclusive, semana passada, eu tava fazendo uma sessão individual com o mentorado lá do K2, e quando ele entrou, eu já tinha conversado com ele e ele tinha me contado, olha, acho que de todos os mentorados ele foi o que teve, assim, o caso mais extremo de uma sociedade negativa. Ele teve, assim, um caso, de afetar não só o emocional, mas em questões físicas. De tão grave, de tão ruim, que foi o rompimento da sociedade. Mas porque ele não alinhou e não observou tudo isso que a gente vai falar aqui. E aí chegou nesse ponto. E aí tu pode dizer, bom, essa pessoa mesmo realmente ficou traumatizada e nunca mais vai ter sócio. E a sessão que a gente estava fazendo semana passada é justamente porque surgiu uma oportunidade de negócio, com um sócio, e aí muito do que eu vou falar aqui foi coisas que eu conversei com ele para avaliar se valia a pena ou não seguir a sociedade. E a gente conversando chegou à conclusão que faz sentido ele seguir com essa sociedade. Então assim, mesmo tu tendo certeza que sócio não é para você, calma, fica aqui no episódio que eu tenho certeza que tu vai aprender muito. E olha, se eu quebrei essa crença, né, e hoje a gente tem sócios, tenho certeza que também vocês vão conseguir, né, amor? Não, e assim, mas você tinha uma crença de que veio do teu pai, tu não tinha uma experiência tua. Sim. Nesse caso desse mentorado, ele tinha uma experiência dele. Sim. E mesmo assim ele conseguiu quebrar. Então vamos lá, eu quero te fazer uma pergunta. Antes só do que mal acompanhado? Sim. Tá. E antes só do que bem acompanhado? Ixi, não sei. Acho que bem acompanhado, né? Melhor? Mas se tu ficar bem acompanhado, tu vai ter que dividir teus lucros com essa pessoa. Se tu andar só, o lucro é todo teu. E aí? Antes só do que bem acompanhado? Não, eu prefiro ainda bem acompanhado. Eu também. Então, por quê, gente? Porque a gente precisa entender que a gente precisa dividir para multiplicar. Quanto mais tu divide, mais tu multiplica. Tu pode ter a questão assim, não, eu não vou ter sócio porque daí o resultado é todo meu. Mas me diz uma coisa, o que é melhor? Tu ter uma fatia de um bolo que te dá, sei lá, 10 mil reais de lucro por mês, ou
ter um bolo inteiro, ter um bolo inteiro. Vamos recomeçar aqui. O que é melhor? Tu ter um bolo inteiro que tu fica com 100% desse bolo é teu, mas ele te rende, por exemplo, 10 mil reais por mês, ou tu repartir esse bolo, mas ele te rende 20 mil reais por mês. É melhor tu repartir o bolo, não é? Então a questão não é essa. A questão é o resultado. Então quanto mais tu divide, mais tu multiplica, porque tu traz mais pessoas para agregar, porque num negócio de alimentação são muitas áreas para cuidar, são muitos fatores para olhar, e é muito difícil a gente sozinho conseguir dar conta de tudo. Então quando tu divide o resultado, mas tu divide as dores, tu divide as dificuldades, tu divide os desafios, e com isso naturalmente tu vai multiplicar. Obviamente que desde que essa pessoa seja um bom sócio, a gente vai conversar sobre isso. Mas então na minha visão, eu prefiro dividir porque eu entendo que eu consigo multiplicar mais do que trazendo tudo só para mim. E até, amor, essa clareza que tu traz foi o que me ajudou muito das nossas decisões, né? Eu lembro que esse entendimento, né, do dividir para multiplicar, do aumentar o faturamento. Então, você vai aumentar. Então, teoricamente, teu lucro pode aumentar, por mais que diminua, mas o valor vai ser muito maior. Sim. Então, eu lembro que isso me trazia muita clareza, muito entendimento para poder, de fato, fazer uma sociedade com tranquilidade, né? Exato. Hoje, até nos nossos negócios, na Combina Affiliate a gente não tem, somos só nós dois, né? Mas a gente tem a nossa loja de sanduíche, a Fogo Sanduíche, que a gente tem sócio. No nosso braço de educação, a gente também tem sócio. E eu quero cada vez mais ter sócios. Eu, por mim, assim, tranquilamente, eu teria 10, 15, 20 sócios. Por quê? Porque eu consigo justamente multiplicar. Eu, sozinho, ou só eu e você, talvez administrar 20 negócios... vai demandar muito. Claro que a gente consegue com gestão, vai colocando líderes, gestores e consegue. Mas com sócio, além de dividir responsabilidades muito maiores do que tu vai dividir com um colaborador, tu vai também, muitas vezes, dividir recurso financeiro e toda essa parte. Então, para mim... né? Tempo. Então, para mim, faz muito sentido hoje ter sócio e cada vez mais buscar isso. Exato. Então... antes só do que bem acompanhado, de jeito nenhum. Melhor andar bem acompanhado. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui, amor, pra gente conversar... Na verdade, eu quero te fazer uma pergunta que me veio agora. A pergunta é... por que as pessoas têm medo da sociedade? Qual que tu acha que é o fator que define o medo? Assim, eu acho que tem muita pessoa... como é que eu vou te dizer? Tem muitas pessoas, assim, que já foram feridas por algum amigo, por algum familiar, por alguma situação, que já viram sociedades que não deram certo. E aí fala... às vezes a pessoa realmente ela tem dificuldade de relacionamento com outras pessoas por diversos fatores. E ela pensa, vou botar um estranho, ou uma pessoa, por mais que eu conheça, para ser sócio, isso aí não vai dar certo, isso aí não vai dar problema. Tu acha que tem muito a ver com a confiança? Confiança. Com certeza. Né? O confiar no outro, né? Eu acho que é um fator... eu fiquei aqui pensando, mas eu acho que a confiança é um fator que define muito. Sim. Confiança e realmente essa questão de um medo de, vai brigar, vai gerar um desconforto, e aí como é que vai fazer? Vai acabar com o negócio. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que acaba influenciando muito. Então... ser especialista em pessoas e primeiramente na tua pessoa é fundamental, né? Então hoje pra nós é natural falar isso porque a gente já vem há muitos anos buscando autoconhecimento, a gente já consegue perceber muitas coisas nas pessoas. Então eu não tô falando pra tu ser sócio da primeira pessoa que passar na rua, não é isso. Inclusive o primeiro ponto que eu quero trazer é valores, a importância de tu conhecer os valores. Isso é essencial justamente pra quê? Evitar conflitos. Então se você não conhece os valores da outra pessoa, isso pode gerar muitos conflitos. Então, diferença de valores pode impactar, assim, diretamente tanto a experiência do cliente, quanto a cultura da equipe e, principalmente, a longevidade do negócio. Então, se vocês têm valores totalmente desalinhados, fica muito difícil a sociedade dar certo. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão da importância dos valores, de você saber seus valores e de quando você conhece pessoas que são futuros sócios, você conseguir perceber e avaliar se esses valores são alinhados com os teus. Eu acho que assim, amor, tu falando isso me veio muito na questão assim, o que eu preciso, né, entender do outro
para buscar e se relacionar aos valores da pessoa. Porque quando a pessoa ela vai contando ali, desde a base familiar dela, da história, um pouco de vida dela, eu acho que é nesses pontos que tu começa a ver o que ela negocia, o que é inegociável para ela. Sim. Então, um dos nossos valores, né, por exemplo, aqui, a gente sabe que quando a gente fala da nossa família, o tempo em família, para a gente é muito importante. Então, dependendo da situação ali da sociedade, se tiver que abrir totalmente tempo da nossa família, de tu ter que viajar, por exemplo, demais e não ter que ficar ali um tempo com a nossa família, a gente vai repensar. Peraí, será que é para nós essa sociedade? Porque para nós isso é um valor muito importante. Então, eu acho que quando começa a conhecer a pessoa, comece a buscar mais sobre a história de vida dela. Desde lá da infância, do que ela carrega, como que foi a criação dela. É meio que uma entrevista quase, sim, né, amor? Exatamente. Eu acho que não deixa de ser uma entrevista com essa pessoa ali que vai ser teu futuro sócio. Porque isso define muito. Né? O que a pessoa carrega qual que é a base cultural dela, qual que foi o cenário que ela foi inserida, que condições que ela teve de criação, que ela acredita. No que ela acredita. Só que às vezes são assuntos que a gente fica meio assim, como é que eu vou falar sobre isso? Como é que eu vou perguntar se eu estou falando sobre negócio? Mas o ponto é que tu não vai conhecer a pessoa falando só de negócio. Exato. E às vezes a pessoa acha que é só conversar sobre negócio que eu vou... não, fechou. Então aqui a gente já pode ser sócio. E aí que vem o erro. Exatamente. Né? Então, assim, é no dia a dia, é na convivência que tu vai conhecer ela como pessoa... E também quais decisões que ela toma na vida profissional e entender se isso tá alinhado com o que tu acredita ou o que tu não acredita. Por exemplo, se para você um valor muito importante, e eu não tô dizendo que tenha que ser para você, tá? Mas, por exemplo, se para você honestidade é algo muito importante, você não abre mão disso. E essa outra pessoa, assim, ela é um avião, é uma águia nos negócios. E aí você fala, cara, eu vou me associar com ela porque ela é incrível. Só que, se tiver a necessidade, se tiver a oportunidade, ela passa alguém para trás, ela faz algo errado, ela faz algo que não é honesto, porque o objetivo dela é o resultado. Se para você a honestidade é muito importante... não tem como tu se associar com essa pessoa. Porque no médio e longo prazo vai ter divergências aí que vão acabar com a sociedade. E é interessante que tem negócios que o negócio vai muito bem, mas o negócio acaba por divergência na sociedade. Às vezes tu olha para uma empresa e fala, caraca, mas... tava sempre cheio, sempre dava resultado, parecia um negócio super próspero. Por que será que fechou? Muitas vezes, quando acontece isso, é por questões de divergência. A gente já viu casos assim acontecer de negócio de sucesso próximo de nós e que acabou. E as pessoas de fora não entenderam. Que tava no auge, né? Que tava no auge. A gente, por estar próximo, a gente sabia. Divergência de sociedade. Então, por mais que o negócio seja muito bom, se tiver divergência na sociedade... o negócio não vai pra frente. Por isso que valores é a base de tudo. Por isso que ele é tão importante. Essa pessoa ser ótima no negócio, mas se ela não tem valores do que você... Por exemplo, não, mas pra mim assim, ó, se passar um pouquinho pra trás, porque pra mim o foco, eu sou focado em resultado e tal... tá tudo bem, vocês vão se dar super bem e vai dar certo. Então, esse que é o ponto. É porque valores é isso, como tu falou antes, né? São aquelas coisas que são inegociáveis. Então, se isso é inegociável pra mim e é negociável pra ele, vai dar problema ali na frente. Exato. Só que assim, ó, a dificuldade é das pessoas olhar pra si e ver quais os valores que elas carregam, Sim. né? Porque se você não conseguir fazer esse mapeamento, qual que é os valores que eu carrego, como é que eu vou olhar para o próximo e vou conseguir enxergar isso nele? Porque ele não vai falar, não vai ter lá um forms lá, né, amor, um Google lá para preencher e dizer assim, meus valores são esses. Não vai acontecer isso. Até porque como a gente... no dia a dia, exatamente. Né? Até como a gente falou, o alvo de vocês vai ser sempre falar do negócio. Então, é nesses momentos de mais de descontração, até para você ver assim, ó, o que a pessoa antes de fechar faz... a sociedade, convidar para sair para jantar, para almoçar...
né, conseguir ter um pouco da intimidade da pessoa sem ser nos trabalhos, sem ser, né, na hora ali do trabalho. Conseguir entender o que a pessoa faz na hora do lazer, o que é importante para ela, porque isso diz muito sobre a pessoa. Eu entendo muito do olhar o ser humano como um todo. Eu só acho importante deixar claro que pode ser que esteja dando a entender, mas que não é que você não precisa ser igual a essa pessoa, tá? Não tem nada a ver com isso. Você não precisa ter exatamente os mesmos valores que ela. Vocês podem ter valores que são diferentes, mas que não sejam divergentes. Presta atenção. Você pode ter valores diferentes do seu sócio, mas não divergentes. Então, por exemplo, um é mais família, o outro não é tanto família. Mas, por exemplo, a honestidade é muito forte, pro outro, se tiver que passar por cima disso para ter resultado, não, aí é divergente. Agora, assim, por exemplo, nós queremos ter 3 filhos, o outro sócio não quer ter filho. Mas isso é diferente, mas não é divergente. Então, esse é um ponto muito importante. Eu queria trazer aqui um caso, por exemplo, de uma sociedade que deu muito certo, né? Porque se a gente começa a olhar a sociedade, só as que não deram certo, né? Por exemplo, o caso do Rei Kroc no McDonald's, né? Quando o Rei Kroc entrou no McDonald's, eu não lembro ao certo, mas eu acho que eles tinham 1, 2, 5 lojas. Era pequeno. Tá? Até naquele filme Fome de Poder, se por acaso você é do setor de alimentação e ainda não assistiu, você precisa assistir esse filme. Esse filme é incrível, que conta a história do McDonald's. Mais de uma vez, né? De tempo em tempos dá pra voltar lá e assistir. Aprende muita coisa, não só de sociedade. Mas então assim, os irmãos McDonald's foram que começaram, eles tinham muito amor pelo negócio, eram muito apegados e tal. E veio o Rei Kroc e entrou na sociedade, e é aí que o McDonald's virou o que é hoje. Então, por mais que os fundadores tiveram a ideia, tudo, se não fosse ele, o negócio não tinha virado o que virou. Não teria virado o maior restaurante do mundo como virou. Então, foi uma sociedade que deu muito certo. Teve atritos, teve situações lá, como você vai ver se você assistiu o filme, mas foi uma sociedade que, como resultado, deu muito certo. Então, por exemplo, por quê? Porque eram pessoas complementares. E aí esse é um dos pontos que eu quero trazer aqui. Que a sociedade, você precisa escolher um sócio que seja complementar a você, aí já falando de questões do negócio. Antes a gente estava falando de valores. Agora falando de questões de negócio. Por exemplo, não adianta você ter um sócio em que, por exemplo, vocês dois são ótimos no marketing. E aí vocês são muito alinhados e vocês conversam bastante porque vocês dois gostam da mesma coisa. Só que ninguém é bom de operação. Ou os dois são muito bons de operação e ninguém entende nada do administrativo. Então, o ideal, não que não possa acontecer, mas o ideal, se você vai escolher uma pessoa para se associar, que seja uma pessoa complementar a você. Por exemplo, eu sou muito bom da operação, eu vou procurar uma pessoa muito bom do administrativo. Eu sou muito bom do marketing, eu vou procurar uma pessoa muito boa com pessoas. Ou seja, essa questão do sócio ser complementar é fundamental para a sociedade dar certo. O que tu pensa disso? Não, concordo 100%. Mas e aquele sócio que só quer investir e não quer trabalhar no negócio? Assim, existem vários modelos de sociedade, né? Uma coisa é sócio investidor, que eu acho que não é a ideia do que a gente tá falando aqui hoje. Mas assim, o sócio é só investidor, pronto, acabou. Tá muito claro, tá muito alinhado essa expectativa desde o começo, eu vou botar o dinheiro e eu só quero o rendimento, tá tudo bem. O que a gente tá trazendo aqui é sócios que vão estar na operação, no dia a dia, e a operação que eu digo não só o operacional do negócio, mas na operação, na gestão, né, na visão de futuro, na criação de tudo. Vai estar no negócio. Por exemplo, tem investidores, por exemplo, vamos pegar aqui o ramo de startup. O cara investe em 100 startups. Ele botou o dinheiro lá, mas ele nem sabe o que está se acontecendo lá dentro. Então, assim, uma coisa é o sócio investidor, outra coisa é o sócio que vai tocar a operação junto contigo, seja estando diretamente no dia a dia, ou seja estando ali mais como um conselheiro, de forma estratégica. Então, nesses casos, é mais fundamental ainda tudo isso que a gente está falando aqui, né? E uma coisa que eu quero te dizer é melhor ter um sócio medíocre, mas que tenha valores alinhados com o seu, do que um sócio extraordinário nos negócios, mas que seja uma pessoa inescrupulosa, ou seja, que passa por cima de tudo e de todos para alcançar os resultados que ela quer. Então, vou repetir, é melhor você ter um sócio que seja medíocre do que uma pessoa
inescrupulosa. Porque a pessoa que é medíocre é uma pessoa que é na média. Nossa, isso é É forte. uma pessoa que pode ser, ela não ser incrível, mas ela tem valores alinhados com o seu e vocês vão trabalhando e vão se ajustando e vão crescendo. Do que ter uma pessoa que é uma águia, só que passa por cima de tudo e de todos. Claro que é melhor ter uma pessoa que seja uma águia e que ainda tenha valores alinhados. Mas, pra mim, fundamental, se não tiver isso, não adianta, a pessoa pode ser incrível, mas a sociedade, em algum momento, não vai dar certo. E a sociedade é um casamento, é um negócio de longo prazo, é uma coisa que, teoricamente, não vai ter fim. Ou, se for pra ter fim, foi porque vocês venderam a empresa, porque deu resultado, porque vocês fizeram uma saída, como se diz no mundo das startups que eu tava falando antes, fez um exit, ou seja, vendeu a empresa por um valor muito maior. É que a gente normalmente pensa que quando vende a empresa é sinal de fracasso. Muitas vezes porque não deu certo, tu vende, mas o ideal é tu vender, porque uma empresa só tem 3 caminhos, como diz o Flávio Augusto. Ou ela é vendida, ou ela quebra, ou ela é herdada. Para ela ser herdada, você tem que morrer. Não é uma boa ideia. Ou ela vai quebrar, também não é uma boa ideia. Então, o outro único caminho que surge é você fazer um grande negócio, uma empresa muito boa, muito próspera, e que você consiga vender para um grupo, para outra empresa e tenha um resultado financeiro disso, né? Exato. O amor, ali quando você fala do que é mais importante, né, do sócio, então tu diz que valores e caráter para ti é o mais importante? Não é o mais importante. Não. Não é que seja o mais importante. É que pra mim isso é excludente. Ou seja, se não tiver isso, não adianta o resto. Entendi. Não é que seja mais importante, mas se não tiver isso, não tem depois, entendeu? Entendi. Não dá pra, ela é muito boa nisso, ela é complementar, ela é outros pontos que a gente vai falar aqui ainda hoje, mas os valores são totalmente desalinhados. Então, isso é excludente. Se não tiver isso, não adianta avançar para os próximos pontos, entende? Entendi. Só que tem uma coisa assim, a gente vai falar muita coisa, a gente tá falando de valores e tudo, só que muitas vezes é só nas crises que você vai conhecer de fato o caráter daquela pessoa, né? Então, por mais que tu faça esse trabalho, muitas vezes é só quando vem a dificuldade que de fato tu vai conhecer quem que ela é. Que às vezes é ali na crise que ela se mostra, né? Por isso que é mais importante, o que eu puder fazer antes eu já fazer, o que eu puder analisar antes eu já analisar. Porque mesmo assim eu ainda corro um risco de, no momento de crise, ela agiu de uma forma que eu nem imaginava, né? E eu vou te dizer que eu acho que é no momento de crise financeira que realmente é onde a gente vê. Porque às vezes ali numa crise de crescimento, de falta de gestão, tu ainda não vê tanto a pessoa. Agora, mexeu no dinheiro, aí você vai ver de fato quem é a pessoa, né, amor? Um outro ponto que eu quero trazer aqui é sobre visão e ambição. Para onde os sócios estão olhando, né? Qual que é o sonho? Qual que é o desejo? Qual que é a visão? Para garantir que as decisões do negócio reflitam nos objetivos do sócio. Então, por exemplo, assim, é muito importante os sócios terem conversas francas sobre qual que é o propósito de ambos dentro do negócio. Que impacto que isso que vai gerar. Onde que você quer estar daqui 5 anos com o negócio. Quanto que quer faturar. Qual que é o papel do restaurante na tua vida. Porque se a ambição e a visão não tiver alinhada entre os sócios, um tá olhando para uma coisa, outro tá olhando para outra, vai dar problema também. Um pensa assim, eu quero montar 5 lojas. Outro fala assim, não, uma loja só já tá mais do que bom, já tô satisfeito. Com o tempo, isso vai gerando um distanciamento, um desalinhamento e vai dar problema. Imagina assim, um se contenta, tipo assim, cara, se eu conseguir tirar 10 mil por mês aqui, já tô de boa. Já vou pra casa de praia, já vou ficar lá sossegado, ou vou ficar trabalhando, mas assim, 10 mil já é mais que suficiente pra mim. O outro fala assim, não, eu quero no mínimo 50 mil. E se eu conseguir fazer 100, melhor ainda. Ou seja, um tá numa ambição de crescimento, e que ambição não é uma coisa ruim, porque tem diferença entre ambição e ganância. A ambição é necessária no empreendedor, é sempre esse querer algo mais. O ganancioso é aquele que quer algo mais a qualquer custo, não é isso? Então assim, ser ambicioso é importante. Mas se um sócio é muito ambicioso, quer muito, e o outro é muito acomodado, esse desalinhamento de visão e ambição vai gerar problema. Tá, mas e se, por exemplo, eu tô lá com um sócio que ele não tem tanta a ambição, o que eu faço? Eu consigo estimular ele? Eu consigo fazer algo ou não? Ou isso eu não vou mudar da pessoa? Não, mas vamos lá. O tema do episódio de hoje é
como escolher um sócio. Então a ideia é que tu faça esse trabalho previamente. Se tu já entrou nessa barca furada de você ser muito ambicioso e a pessoa ser super acomodada, temos um problema. Isso vai gerar um problema ali na frente. Porque a mudança, ela pode acontecer, mas a mudança só acontece se a outra pessoa quiser mudar. Se a outra pessoa não quiser mudar, se vocês não alinharam esses objetivos, essa visão lá no começo, não vai ser agora. A não ser que ela queira, mas talvez ela não queira. Então, o problema foi que tu já não fez a avaliação antes. E aí, agora, tu tem um problema para ser resolvido. Então, assim, para alinhar também essa questão de visão, ambição, é importante fazer reuniões de planejamento para detalhar responsabilidades, definir metas, definir objetivos, discutir cenários hipotéticos. E se a gente decidir montar uma nova unidade, o que tu pensa? E se precisar se mudar de cidade? E se precisar mudar de estado? Ou seja, alinhar essa ambição e essa visão antes de montar o negócio para já ter um panorama se aquela pessoa vai ser um bom sócio ou não. Porque depois que o contrato está assinado, para desfazer uma sociedade, óbvio que dá para desfazer, mas é algo que normalmente vai ser de alguma forma traumático, pode afetar o resultado do negócio. Então é muito importante fazer isso antes. E também, além disso, um alinhamento de objetivo e expectativas no dia a dia. Porque uma coisa vamos lá, vamos separar aqui. O que eu tava falando até então é alinhar ambição e visão de médio e longo prazo, para onde que a gente quer ir, o que a gente quer chegar, quais são nossos objetivos, quanto que eu quero faturar, quanto que eu quero ter de lucro, é uma coisa. Outra coisa é alinhamento de objetivos e expectativas no dia a dia, né? Mas do que a pessoa faz. Do que a pessoa faz. Quem vai fazer o que na empresa? Exatamente. Definir os papéis de cada um. Quem que vai cuidar de qual área? Qual que é a tua responsabilidade? Qual que é a minha? Porque senão isso também, às vezes, são pequenas coisas que começam e vão gerando, que nem uma fissura na parede. Por exemplo, uma casa, ela não desaba do dia para a noite. Ela começa com uma pequena fissura e aí você não corrige, aquela fissura vai aumentando e aí vai aumentando. E aí você não chama o engenheiro, eu não vou gastar com isso, eu acho que não vai ser problema. E aquela fissura vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que daqui a um pouco a casa desaba. Então, a sociedade não desaba do dia para a noite. É uma pequena fissura que não é tratada, que vai crescendo, que vai... E aí, sabe qual que é o problema, muitas vezes? Por exemplo, uma sociedade. Não no caso marido e mulher, uma sociedade externa, certo? Então a gente tem um outro sócio, ou que seja um casal de sócio, ou nem que seja um casal, que seja só um outro homem, por exemplo. E aí eu sou sócio dele. Aí o que acontece? Começa a gerar um desalinhamento. Aí eu começo a olhar para um lado, ele começa a olhar para o outro. Aí o que acontece? Ele chega em casa e vai conversar com a mulher. Pô, o sócio lá falou isso aqui, eu não concordo, e não sei o quê. E a mulher... Ah, é verdade? Ah, eu acho que não tá certo. Nossa, tem que fazer de outro jeito. Aí a mulher tá botando pilha aqui. O outro sócio vai e conversa com a mulher. E a mulher coloca e bota a pilha aqui. E aí isso vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Até o momento que vira uma rachadura e a casa desaba. Ô amor, mas quando tu fala isso também tem muita questão então de descobrir se essa pessoa ela consegue confiar no outro. Porque quando você separa as atividades, você vai precisar confiar no que o outro está fazendo, né? E entender que isso faz parte da sociedade. Porque se eu começar a querer olhar tudo que o sócio faz ou ter que passar tudo por mim para poder aprovar, vai ter uma grande ruptura. É por isso que eu tô falando, por isso que é importante justamente alinhar e definir o que é a área de cada um, né? E confiar. E confiar, com certeza. Né? Não só a divisão, mas a confiança ela vai ser importante. Exato, porque também é outra coisa, se começa assim, mas eu acho que eu tô trabalhando mais que ele. Eu acho que eu trabalho mais horas. Eu fico aqui no escritório, ele não fica. Então, por isso que é importante estar alinhado o que cada um faz. Por exemplo, se um é mais da operação, ele tem que estar lá mais no dia a dia da operação. Diferente do administrativo. Então, não adianta o cara da operação cobrar, eu não te vejo aqui nunca. Mas é óbvio, mas ele não precisa estar lá mesmo. Então, esse alinhamento é muito importante, porque se isso não fizer, vai começar a gerar conflito, começa a gerar frustração, e aí isso é o primeiro passo para um desalinhamento e uma ruptura no negócio. Então, essa descrição da responsabilidade de cada um é fundamental. Concorda? Quer acrescentar mais alguma coisa dentro disso? Não, ótimo.
Tá. Um outro ponto que a gente já comentou aqui brevemente, eu queria abordar um pouquinho mais profundamente, é a questão da complementariedade das habilidades, né? Então, algumas coisas que eu anotei aqui. Em um negócio de alimentação, as demandas são muito amplas. Então, eu vou listar assim só de cabeça rapidamente. Marketing, atendimento, cozinha, estoque, financeiro, marketing, RH, compras. Só que já encheu uma mão de responsabilidades que tem. Então, por isso que se eu trago um sócio, é muito bom que essa pessoa seja complementar a mim. Eu cuido de 3, 4 áreas, ela cuida de mais 3 ou 4, eu tenho outro sócio, ele cuida de mais 3 ou 4. Então, assim, isso agrega muito. Ah, mas assim, eu posso contratar uma outra pessoa? Posso. Mas por que já não escolher um sócio que vá te agregar isso? Né? Então, pensar nisso é muito importante. Então, para isso é muito importante fazer uma lista das habilidades e das atividades que cada um vai fazer. Então, se entender, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo, isso aqui é uma área mais de domínio minha, isso aí é mais tu, descrever o que cada um faz. Então, esse alinhamento é fundamental, porque normalmente a pessoa monta a sociedade, não faz nada do que a gente falou aqui até agora, e aí começa a gerar os problemas. Então, muitas vezes falta de alinhamento de expectativa, seja da visão, da ambição, das rotinas diárias, da questão da complementaridade entre eles. Então, isso aqui é muito importante. Tem uma pergunta para ti. Isso a gente vê muito acontecendo, e eu queria ver o que você acha disso. Fazer sociedade com aquele amigo desde a infância. Que você conhece ele muito bem, você conhece a história de vida, você conhece as famílias, você tem um vínculo ali com a pessoa. O que você acha de fazer sociedade com um amigo? Tem uma frase que que eu não sei de quem é essa frase, mas que se fala muito quando a gente fala de sociedade, que é assim: faça amigos nos negócios e não negócios com amigos. Vou repetir. Faça amigos nos negócios e não negócios com os amigos. Pode dar certo você montar uma sociedade com um amigo de infância? É claro que pode e tem casos de sucesso. Mas eu acredito que é muito melhor você fazer uma sociedade e aí dessa sociedade se tornar uma amizade. Porque muitas vezes a gente confunde. E aí a gente faz só porque é amigo. Não, porque eu já te conheço, porque a gente já sabe, vamos montar o negócio. Mas aí não alinha se são complementares ou se não são, se os valores estão alinhados, quais que são as expectativas. Se tudo isso que a gente está falando aqui no podcast fizer sentido, tá tudo bem montar uma sociedade com um amigo ou até com um parente. Mas o ponto é que normalmente a gente monta com amigo ou com parente porque é o mais fácil. Porque, entre aspas, eu já conheço essa pessoa. Só que não alinhou tudo isso aqui. E aí não serviu de nada. E sabe o que eu acho que pega mais, amor? É porque a gente não dá importância pro próximo item, eu acho que é o que tu vai falar sobre contrato. E aí que é a grande armadilha, né? A gente faz a sociedade com o amigo, com o parente, mas não quer fazer o quê? Contrato. Porque já conhece. De confiança. Exatamente. Precisa. Essa eu acho que... E aí depois causa um trauma, uma ferida, nunca mais quer saber de sociedade. E aí perde de avançar, de crescer nos negócios devido a isso que carrega, né? Exatamente. Então eu vou falar dos aspectos jurídicos agora e a gente vai terminar com alguns sinais de alerta também. Então fica aqui que o episódio ainda não terminou. Então, aspectos jurídicos e financeiros. Então assim, eu acredito que é fundamental, e aí aqui eu vou te trazer alguns pontos mais. Já te adianto. Contrata um advogado. Não monta uma sociedade, tipo assim, vamos economizar com isso, né? Pra que gastar 3, 5, 7, 10 mil reais com um advogado só pra fazer um contrato? A gente já se conhece, estamos alinhados, tá tudo certo, vai dar certo. Mas fazer um contrato não é pra se dar certo, porque se dar certo, realmente talvez nem precisasse. O contrato é justamente pra se der errado. E quando a gente monta, a gente pensa, não vai dar errado, mas pode dar. Então, é fundamental pra justamente proteger o interesse de ambas as partes e prevenir disputas futuras. Então, assim, questão como divisão de lucro, como que vai ser feito, plano de saída e até cláusula, por exemplo, de não concorrência. Por exemplo, os sócios daqui a pouco montam um negócio, o negócio dá certo ou vai mais ou menos e tal, e aí eles brigam, resolvem cada um ir para um lado e tem casos e casos assim,
pega, sai e monta uma empresa exatamente fazendo a mesma coisa, com nome, inclusive, muito parecido, para ser totalmente concorrente. Então, por exemplo, se não me engano, o nome disso é no compete. É uma cláusula de não competição. Então, normalmente, contratos de sociedade você faz assim. A gente vai fazer aqui isso normalmente é quando é venda, né? Por exemplo, um grupo sei lá, um grupo de restaurantes maior que o seu vem e compra teu restaurante. O que ele faz? Ele compra, sei lá, tua empresa por 10, 15, 20 milhões, mas ele faz tu assinar uma cláusula de no compete, ou seja, eu vou vender a empresa para eles, eu vou receber esse dinheiro, mas por 2, por 3, por 5 anos, eu não posso montar nenhum negócio nesse segmento. Entendi. Então, mesmo em contratos de sociedade, é interessante você ter uma cláusula de não competição. Então, assim, isso é fundamental. Tanto a cláusula de não concorrência, quanto se sair, como é que funciona? Eu posso vender a minha parte para qualquer um e botar aqui dentro? Imagina, os sócios começam a se desalinhar, começa a não dar certo, ou dá certo, mas resolve sair, e um fala assim, eu quero sair da sociedade, então eu tô vendendo lá pro Beltrano. E o Beltrano vai entrar. Aí, do nada, do dia pra noite, tu se torna sócio de um desconhecido, de uma pessoa totalmente desalinhada. Não, isso tem que estar muito claro no contrato. Que aí seja como que vai estar no teu contrato. Que ele não pode vender para qualquer um se não tiver o teu aval. Ele tem que primeiro oferecer. Aí você precisa de um advogado para te orientar nos detalhes disso. Mas é fundamental, se você vai montar uma sociedade, você chamar um advogado e fazer um contrato. E até um assunto que a gente nem gosta de falar muito, mas é em caso de morte, né? E aí, também? O que faz? Quem que vai assumir? Quem que tá... Então, isso, aí caso de morte. Isso. Aí, por exemplo, morreu o sócio. Aí a esposa vai assumir. Às vezes a esposa, é dona de casa. Não entende nada do negócio. E agora ela vai ser tua sócia. Essa clareza, né? Eu acho que é tratar o assunto como ele deve ser tratado. Sim. E aí a gente não quer falar desses assuntos difíceis, ainda mais quando é um amigo, né? Sim. A gente não quer falar sobre isso porque a gente está levando ali tudo muito na camaradagem, na amizade. Começa o negócio já errado, né, amor? Então fica aí que foi muitos ensinamentos aqui. Eu acho que tem que voltar, escuta de novo, anota tudo, ainda mais quem já está prestes aí a fazer uma sociedade, volta, escuta e anota, né, amor? Para ver se tá de fato batendo os pontos aqui que a gente falou. Exato, e ainda quero trazer os sinais de alerta e depois fazer um resumo do episódio. Mas antes de trazer os sinais de alerta, eu queria te falar que aqui na descrição, seja no Spotify, seja no YouTube, aqui tem todos os nossos canais. Se você ainda não me segue lá, Rafael Scalcum, segue no YouTube também, coloca para seguir, ativa a notificação e todo o nosso cardápio de soluções, as nossas mentorias, as nossas imersões, tudo tem o link aqui, clica ali para conhecer um pouquinho mais, se você quiser avançar ainda mais aí no setor de alimentação. Então, alguns sinais de alertas em comportamentos que podem sinalizar desafios futuros e até conflitos irreparáveis. Então, tem alguns pontos que é importante a gente estar atento para tomar uma decisão mais consciente antes de montar uma sociedade. Então, por exemplo, falta de compromisso e proatividade. Sócios que já apresentam pouca iniciativa nas conversas iniciais. Tipo assim, cara, vamos montar a sociedade? Vamos. E aí começa a pensar no negócio e tal, e aí tu vê que a pessoa já marca uma reunião, desmarca, chega atrasado, já tu vai conversar, a pessoa já é desinteressada, então isso já é um sinal muito forte, né, amor? Exato. Não, e até aquela coisa, né, amor, preciso lá fazer orçamento, preciso fazer as coisas funcionar, andar, né, tocar pra frente, e a pessoa já começa a dizer, então, eu ia ligar, não consegui, não me atendeu. Isso. Tudo já isso. A dar desculpa. Exatamente. Aí que eu ia chegar. Começa. História, né? Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, né? Já começa a dar desculpa já no início, né? Vou ver um advogado. E aí diz que vai ver, não vê. Então, tu já começou ali, porque tu tá no início para fechar, para assinar. Antes de assinar o contrato, esses alertas já vão aparecer. Então, atenção, tu pode até fazer todo o contrato, mas até o assinar... vai observando os sinais. Exatamente, né? Porque é nessa hora que tu começa a conhecer mais ali do dia a dia. Aí nessa hora que eu digo que é importante sair pra jantar, sair pra tomar um café, pra ir cada vez conhecendo mais e entendendo as atitudes dessa pessoa pra ver se faz sentido ou não, né? Exato. E até assim, o histórico
anterior dessa pessoa. Se ela já, nos outros negócios que ela tem, se ela já teve outros negócios, se ela teve atitudes questionáveis, se ela já, por exemplo, quebrou outros negócios por falta de administração, por falta de alguma coisa. Então, isso também é um sinal de alerta. E não só, ela quebrou, tá tudo bem, às vezes a quebra, mas como que ela fala sobre isso? Como que ela verbaliza isso? Se ela conseguiu superar, se ela entendeu por que ela errou, se ela só dá desculpa. Exatamente. Isso... Que a culpa não é dela, porque isso, porque aquilo. Então, isso é muito importante. Outra coisa, assim, fundamental. Dificuldade de aceitar crítica. Sócio que não lida bem com feedback... A repreensão, é um problema, né? Acho que entra tudo aí, né? Crítica, repreensão, feedback. Se não conseguir lidar bem com essas palavras, eu acho que já é para mim um grande... Porque a gente vai ter coisas para melhorar. Sim. E vão ser... E outra, né, amor? Quem tá convivendo com a gente é a pessoa que mais vai ver nossos erros. Sim. Então, é a pessoa que mais vai te corrigir. Então, teu sócio, quando ele caminha lado a lado com você, essa pessoa, ela vai começar a ver aonde você precisa ser repreendido. E se você não aceita isso... Aí é um desafio. Porque numa sociedade você vai precisar ter conversas difíceis. Então, se você já vê uma pessoa que não está disposta a ter conversas difíceis, vai gerar problemas. Que é aquela pessoa, não quero conversar, não, deixa para depois, foge. Então, isso no decorrer do negócio vai gerar muitos problemas. Então, aqui eu queria trazer, na minha visão, assim, os 3 principais pontos mais importantes agora, de forma resumida aqui pra gente finalizar. Primeiro deles, honestidade e valores alinhados com os teus. Porque essa condição, pra mim, como eu disse antes, ela é excludente. Se não tiver isso, não adianta o restante. Segundo, complementariedade com seu caráter e suas competências. Seja pessoas que somem valores a você e ao negócio. E o terceiro, que é fundamental falar e explicar sobre a ambição. Quais que são as ambições, quais que são as visões compartilhadas, que não reste nenhum tipo de dúvida em relação a isso. Que as ambições e as visões estejam muito bem alinhadas, porque com o passar do tempo pode ser que esteja uma mudança, a pessoa vai mudando, os anos vão passando. Mas se no começo isso já não estiver alinhado, vai dar problema. Então esses 3 pontos aqui para mim são fundamentais. Quer deixar alguma mensagem final, alguma frase que tu lembrou, alguma coisa que faltou falar sobre esse episódio de como escolher um sócio? Eu acho que só voltando lá do início, né? Se você tem crença de sociedade, procure quebrar essa crença. Você vai ver o quanto isso pode ser benéfico para o crescimento dos teus negócios. Exato, porque isso aí pode estar travando o teu crescimento e a tua expansão. E queria pedir para você deixar aqui nos comentários o que você achou desse episódio de hoje, o que fez sentido, o que te ligou um alerta, o que você que já tem sócio falou, Rafa, realmente, isso aí que tu falou é uma verdade. Isso aqui eu não olhei e de fato aconteceu. Então deixa o teu comentário aqui que para nós é muito importante esse teu feedback. Então esse foi o episódio de como escolher um sócio. Até o próximo episódio, sempre ao vivo, às terças-feiras, 7h30 da manhã, no YouTube e no Spotify. Tchau, tchau. Bora escalar!